queridas irmãs, hoje nós celebramos na igreja a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. No calendário romano e também segundo as nossas tradições populares, o dia de São Pedro foi ontem, dia 29, mas no Brasil a igreja tem uma licença especial dada pela Santa Sé para celebrar no domingo seguinte, após o dia 29, para que assim o povo de Deus tenha uma maior oportunidade de participar desta solenidade, visto que celebramos nos apóstolos Pedro e Paulo as duas colunas da igreja. E hoje, nesta solenidade do martírio destes apóstolos, nós também celebramos o dia do Papa, aquele que garante o princípio visível da unidade e da comunhão de toda a Igreja de Cristo na terra. Nós ouvimos hoje na liturgia da palavra, a primeira leitura, a força da oração que a Igreja tem diante de Deus. Quando o apóstolo Pedro estava na prisão e enquanto estava preso o apóstolo, a igreja intercedia e rezava continuamente a Deus por ele. E por um milagre, o anjo veio visitar Pedro e ele foi, abrindo as portas da prisão até ficar livre. Nos garante aqui que, unidos a Deus e a igreja que reza e intercede, na comunhão e na força da fé, pode alcançar graças extraordinárias de Deus, porque a força da igreja está na oração. A segunda leitura nos apresenta já como que despedida a carta de São Paulo a Timóteo, aonde ele fala da conclusão da sua missão terrena e, ao mesmo tempo, já garantindo, digamos assim, por meio da fé, o combate que ele travou aqui para poder anunciar a boa nova de Deus a grandes nações de sua época. Paulo é o grande missionário, fez 3 grandes viagens missionárias, teve a oportunidade de evangelizar as grandes nações da sua época e, portanto, ele é o símbolo da missão. E assim a gente compreende as duas colunas, Pedro, que sustenta a igreja na fé, e Paulo, que sustenta na missão. Fé e missão, as duas colunas fundamentais da presença da Igreja de Cristo no mundo. O Evangelho retrata para nós, sobretudo, a missão de Pedro. Jesus, diante dos seus discípulos, pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E ali muitas respostas surgem. Alguém diz que é João Batista, outro que é Elias, outro que Jesus era um dos profetas. Mas Pedro é o único que não vai no que os outros dizem. Pedro aproveita esta oportunidade para professar a sua fé. E vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Diante desta profissão de fé, ali é dado um outro nome a Simão. Agora ele se chamará Pedro. Pedro quer dizer pedra. E sobre esta fé de Pedro, sobre a fé desta pedra, Cristo edifica a sua igreja. E é neste edifício da igreja de Cristo que é dado a Pedro o que nós chamamos
do poder das chaves. A ele é garantida a ligação direta do céu na terra. Quem estudou um pouquinho de ciência das religiões sabe, né, que a religião é este poder de ligação que tem, né? Religião vem da palavra de ligar, é aquela que liga o céu à terra. Então, esta é a missão da Igreja de Cristo dada a Pedro. Constituída sobre a sua fé, a fé de Pedro, a Igreja, lhes é dado o poder das chaves, o poder de ligar e desligar tudo aquilo que é de Deus na terra e no céu. Sobre esta Igreja é feita também uma promessa: o inferno nunca vai poder vencê-la. Tem uma outra tradução que diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Por que se fala das portas do inferno? Porque nas cidades, claro, antigamente sempre eram protegidas por muro, e o lugar mais frágil da cidade era a porta. E, portanto, a porta é sempre o lugar mais vigiado. Inclusive, tem até umas construções aonde, em algumas fortalezas de cidade, se guardavam a porta 3, 4 ou até 7 comandos de batalhões, para dizer que nem aquilo que o inferno tem de mais seguro e forte vai prevalecer sobre a Igreja de Cristo. A esta Igreja é dada o poder de vencer o mal. Sobre ela está a graça de Deus de sempre promover o bem na luta contra o mal do mundo. Nunca a Igreja de Cristo será vencida. Por quê? Porque nela se deposita todos os tesouros espirituais de Cristo para salvar a humanidade. Por isso que quando nós estudamos o catecismo da Igreja Católica, ou alguma coisa sobre teologia dogmática ou eclesiologia, nós vamos ouvir a expressão, né? A Igreja é dada o depositum fidei, ou seja, nela está o depósito da fé de Cristo. Ainda há pouco eu fazia uma comparação, é só uma comparação para a gente entender um pouquinho. Imagina que você tenha uma boa quantia de dinheiro e você pega esse dinheiro e deposita lá no banco. A missão do banco é guardar o seu dinheiro, né? É preservar ali até quando você precisar. Se nós pudéssemos fazer esta alegoria, nessa imagem, poderíamos dizer, né? A igreja é a imagem do banco. Nela foi depositada todos os tesouros espirituais de Cristo para salvar a humanidade. Por isso é dado a Pedro o poder das chaves, o poder de administrar, sobretudo para nós os sacramentos, que guardam a mesma eficácia na igreja que receberam de Cristo e vai guardar até o fim. O mesmo valor, o mesmo teor, a mesma graça, a mesma eficácia que os 7 sacramentos da igreja, quando instituídos por Cristo, guardam, chegam até nós, porque é guardado fielmente pela igreja e chegará até o fim dos tempos. Portanto, a esta igreja é dada o poder de vencer o mal e de guardar os tesouros de Cristo para a salvação da humanidade. Por isso, irmãos, mesmo que algumas vezes alguém possa dizer assim: olha, igreja não salva ninguém, não sei o que é que se pensa sobre igreja, mas quero dizer para nós católicos, a Igreja de Cristo é quem guarda os tesouros da nossa salvação. E posso lhes dizer mais ainda: sem a igreja, Cristo não nos salva. Ouviram bem? Sem a igreja, Cristo não nos salva.
Mas por quê? Porque tudo que nós precisamos para ser salvos, irmãos, nós recebemos da igreja. Aonde nós somos batizados? Na igreja. Quem não crê e não for batizado não será salvo, né? Quem comer deste pão e beber deste vinho terá a vida eterna. Aonde nós recebemos a Eucaristia? Confessamos, recebemos os sacramentos todos do casamento, da ordenação, como dom da igreja. A palavra que nós ouvimos, recebemos da igreja. A Bíblia que nós temos em casa é aprovada pela igreja. A ela é dada todos os meios a qual Cristo quer nos salvar. Eu lembrava de uma outra imagem, né? Eu sempre falo deste exemplo. Meu pai comprou uma terrinha e lá não tinha água, e mandou cavar um poço, né? Poço de mais de 16 metros de profundidade, boca aberta, né? E a gente chegava na beira daquele poço e via 2 metros de poço, um tantinho de água assim, né? Eu disse, né? Eu morria de sede aqui na beira deste poço, mas não pulava lá para beber água. Para dizer a nós, irmãos, que a água é Cristo. E eu falo desse exemplo para dizer que se não tivéssemos uma corda e um baldezinho, nós nunca chegaríamos à água, né? E é este instrumento eficaz da graça de Cristo que a gente faz associação à igreja. Sem a igreja nós não temos acesso a Cristo, e sem o balde, sem a água, assim como sem o balde e sem a corda, nós não temos acesso à água. Então é este instrumento eficaz de Cristo para nos alcançar e para nós termos acesso a Ele. Essa igreja, ela está guardada na terra por uma sucessão que recebeu de Cristo, que é a sucessão apostólica. Do apóstolo Pedro até o Papa Francisco, são 266 sucessores diretos do apóstolo chegando até nós. Então, por isso que nós celebramos hoje o dia do Papa, porque ele tem a missão de governar e de guiar a Igreja de Cristo na autoridade da fé e da moral. Portanto, a este que é o representante direto do apóstolo Pedro, garante a nós a eficácia apostólica e a missão de governar em santidade o mundo que é dado ao Papa e é confiada à Igreja. Por isso que hoje nós católicos, quando olhamos para o Papa, devemos ver nele o princípio visível da unidade de Cristo. Para nós, o vigário de Cristo, o Papa, faz as vezes de Cristo aqui na terra. Talvez seja duro a gente ouvir essas coisas e pode ser que cause até alguma coisa no nosso coração, porque, irmãos, saibam que para nós é uma investida muito forte do inimigo atentar contra o Santo Padre. Porque quando querem ferir o pastor, querem dividir e separar o rebanho. E muitas das vezes nós católicos ocupamos o lugar não de obedecer, mas de julgar e de falar contra o Papa. E até mesmo dentro da igreja tem muitos movimentos e muitas pessoas contrários ao que o Papa diz e ensina. Mas não é esta a posição da igreja e não deve ser esta a nossa posição de fiéis. A nossa posição deve ser sempre de obediência filial ao Santo Padre, aquele a qual Deus confiou a missão de nos conduzir e de nos salvaguardar na fé da sua igreja. Portanto, não tem verdadeiro católico se não ama e não obedece o Papa. Não tem, porque é Ele quem nos garante a comunhão. Quem não obedece e não ama o Santo Padre está excomungado, fora da comunhão e da unidade da verdadeira Igreja de Cristo. Portanto, um dos primeiros sinais, quando alguém quer abandonar a igreja, abandona a obediência ao Santo Padre. E aí nós vamos ouvir num documento chamado Pastor Eternos, do Concílio Vaticano I, que restaura a dignidade
e a missão do Santo Padre, aonde nos ensina, e talvez a gente nunca tenha ouvido isto, né? Mas que em matéria de fé e moral, o Papa é infalível. O Papa não erra nunca, porque acreditamos que o Espírito Santo conduz a Igreja nos ensinamentos do Sumo Pontífice. Eita, talvez até para nós católicos é difícil ouvir isso, viu? Mas isso é magistério, é ensinamento da Igreja, e que a gente deve hoje lembrar, e por celebrarmos o dia do Papa, renovar em Deus e na Igreja a nossa filial comunhão, a nossa obediência de amor. Não é obediência cega, não é obediência manipulada ou dogmática, é obediência de amor ao Santo Padre, ao sucessor de Pedro, ao doce vigário de Cristo, como nos ensinava Santa Catarina de Sena, ao doce vigário de Cristo na terra, o Papa. Portanto, irmãos, Cristo governará e continuará guardando no poder das chaves, dado a Pedro e a Francisco, para ter a autoridade de ser sinal de Deus e presença de Deus no mundo. Por que é que um Papa pode dizer assim: Carlos Acutis é santo? Porque o Papa pode dizer Irmã Dulce é santa? Porque o Papa pode dizer Frei Galvão é santo? Porque o Papa tem a autoridade de declarar um santo ou uma santa na Igreja? Porque ele tem o poder de ligar as coisas do céu aqui na terra. Ninguém tem autoridade para dizer isso, né? O Papa tem. O Papa tem. Porque o poder exercido pelo Papa, apesar de ser um homem pecador como nós, mas ele exerce uma missão divina, porque a Igreja é santa e porque a Igreja guarda os tesouros de Cristo, ele nos salvaguarda na fé una, santa, católica e apostólica, que é a Igreja. Nossa missão hoje, irmãos e irmãs, é confirmar esta unidade da Igreja em nós. Penso que isso não pode causar nenhuma estranheza em nós católicos, que a gente aprenda a ouvir e amar esses ensinamentos da Santa Mãe Igreja, que, claro, só garante a nós esta eficácia da graça divina que nós recebemos de Deus para amar, para obedecer e para viver como verdadeiros filhos de Deus, fiéis à sua Santa Igreja, hoje e sempre. Amém. Creio